Olá, tudo bem? Então, aqui é a professora Gabriela com uma videoaula que tem como tema histologia animal e a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os tecidos que nós temos, né, e as suas respectivas funções. Então, vamos lá. Bom, o que é histologia animal, né? Do grego histo vem de tecidos e logos vem de estudo. Então, obviamente, vai ser o estudo dos tecidos. Estuda a origem, a forma, o funcionamento dos diferentes tecidos que nós possuímos no corpo, tá bom? Bom, vamos para a origem dos tecidos, né? A origem do tecido vem através de uma função que a gente chama de multicelularidade, né? Que são grupos de células que apresentam a mesma origem embrionária, especializadas em determinadas funções. Então, a gente diz que os tecidos do nosso corpo se originou de uma única célula, do zigoto, né, que é um resultado de fecundação. E a partir daí, através da diferenciação celular, né, cada grupo de células se reuniram e formaram funções e características diferentes, formando os tecidos embrionários que mais tarde formaram os tecidos naturais do nosso corpo. Quais são os tecidos que nós vamos possuir, né? Nós temos aqui o tecido epitelial, que a gente vai ver as características, o tecido nervoso, o tecido conjuntivo, que são alguns exemplos, né, que a gente vai possuir, e a gente vai perceber as características individuais de cada um desses tecidos. Bom, são 4 tipos de tecidos básicos: epitelial, conjuntivo, com alguns dos exemplos aqui no conjuntivo, muscular e nervoso. Bom, nessa aula a gente vai ver até a primeira parte do tecido conjuntivo. Como ele é mais longo, eu dividi em 2 partes e a gente vai ver até a primeira parte do tecido conjuntivo, que a gente chama de tecido conjuntivo propriamente dito. Vamos começar então com o tecido epitelial. Quais são as características desse tecido? O tecido epitelial, ele tem uma característica importante, que é ter possuir células justapostas. O que são células justapostas? São células que estão tão próximas umas das outras que mal tem espaço entre elas para existir qualquer substância. Então, elas estão justas, elas estão próximas, elas estão bem grudadinhas um do lado do outro, tá? O tecido conjuntivo, a característica dele principal é a variedade de grupos de células, coisa que o tecido epitelial não tem, tá? Variedade de fibras, a distância dessas células umas com as outras, que é completamente contrário do tecido epitelial. E se eu for acrescentar, o tecido epitelial não tem vasos sanguíneos, não tem irrigação sanguínea, e o tecido conjuntivo ele é rico em vasos sanguíneos, né, com raras exceções. O tecido muscular tem como característica principal ali fibras musculares, né, com especialidades na contração e no relaxamento. Então, todo músculo vai ter essa capacidade de contração e relaxamento. E por último, o tecido nervoso é constituído pelos neurônios, né, que são responsáveis por trazer informações do meio externo para ser lidos para o meio interno, né? Então, o sistema nervoso, o tecido nervoso vai ter essa constituição aí. Bom, vamos começar com o tecido epitelial. Quais são as funções do tecido epitelial? Proteção, revestimento, absorção de nutrientes, trocas gasosas, percepção de estímulos sensoriais e secreção de substâncias. Então, é vasto a lista de funções do tecido epitelial e é muito importante, principalmente na sua função de revestimento, porque vai proteger ali vários órgãos, inclusive o nosso corpo, de maneira geral, né? É a primeira constituição da pele, porque a gente sabe que pele é um órgão, então a pele vai ser alguns tecidos, um deles vai ser o tecido epitelial. Ele é classificado como de revestimento, quando a sua função for proteção, e de glandular, quando for secreção. Bom, vamos falar primeiro do tecido de revestimento. Ele é originado do primeiro tecido embrionário, chamado de ectoderma, do meio, que é o endoderma, ou originado do ectoderma, que é o externo, o endoderma, que é o interno, e o mesoderma, que é do meio, né? Então, ele é originado aí de vários
origens e partes do embrião. A gente vai entender por quê. Porque por mais que externamente a gente tenha revestimento, internamente tem órgãos que precisam de revestimento também. Então aí ele é originado dessas 3 funções, tá? Não apresenta vasos sanguíneos, como eu já citei lá no início, e as trocas de substâncias, né? Porque a gente sabe que o tecido, para ele estar vivo, ele tem que receber nutrientes e oxigênio. Logo que ele não tem vasos sanguíneos, a oxigenação e os nutrientes vêm por difusão de célula para célula ali até chegar nesse tecido, tá bom? E ele é formado por uma membrana basal que fica abaixo das células desse tecido e uma extremidade livre, tá? Então, basicamente, vocês percebem aqui nessa imagem, ó, que as células são bem justapostas, como no início a gente mencionou, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Então, aqui tem os tecidos embrionários, né? O endoderma, que é a parte mais interna, que está em azul, que é o revestimento interno. O mesoderma, que é o mediano. E o ectoderma, que é o externo, tá? O celoma vai ser aquele espaço ali onde os órgãos vão ser desenvolvidos dentro do corpo do embrião. Bom, como eu já falei para vocês, o tecido epitelial ele tem essas 3 origens. E a gente vai ver um pouquinho por que ele tem essas 3 origens, né? Então, qual é a função de cada origem do tecido epitelial? Então, a gente tem aqui no ectoderma, que é a parte mais externa, a epiderme, né? Que é a parte mais externa da pele, os epitélios do nariz, o revestimento interno do nariz, da boca, as glândulas sebáceas, as glândulas mamárias, as glândulas salivares são produzidas pelo tecido epitelial, tá? Pelo tecido epitelial originado do ectoderma. Já da parte mediana, o endotélio, que são tecidos de revestimento de vasos sanguíneos, tá? O epitélio urogenital, a das membranas que envolvem os órgãos serosos ali, que são a pleura, o pericárdio, o peritônio, tá? Então, toda essa parte do tecido epitelial que reveste a parte mais mediana, os vasos sanguíneos e tudo mais, foi originado do mesoderma. Já no endoderma, que é a parte mais interna do embrião, ele originou o tecido epitelial responsável por revestimento do fígado, do pâncreas, das glândulas da tireoide, da paratireoide, o epitélio de revestimento interno dos tubos digestórios, do pulmão, da bexiga urinária. Então, a gente consegue encontrar o tecido epitelial sendo originado por vários desses tecidos embrionários, tá? E aí vai depender da função de onde ele se localiza. Classificação do tecido de revestimento, tecido epitelial de revestimento, de acordo com a forma das suas células. A coisa mais fácil, pessoal. É só a gente observar o formato das células e classificar de acordo com esse formato, tá? Então, pavimentoso e escamoso, as células são achatadas. Vou mostrar na imagem. O cúbico, as células são em forma de cubos, né? O prismático ou cilíndrico forma colunas, células mais alongadas. E de transição vai ter vários formatos ali variados, tá? E quanto à estratificação, ou seja, as camadas, pode ser simples ou unistratificado, quando só tem uma camada de célula, estratificado com várias camadas, pseudoestratificado parece que tem várias camadas, mas não tem, e misto, com poucas camadas, com células diferentes. Então, a gente percebe aqui, ó, simples, né, só tem uma camada, e essa daqui são as células achatadas que a gente falou, as células cúbicas aqui, ó, formando um simples também, porque só tem uma camada, e as colunares, né, que fazem aí as células alongadas. Aí a gente tem aqui os estratificados, ó, estratificado escamoso, estratificado cúbico, pseudoestratificado, que parece que tem várias camadas, mas elas estão inseridas uma entre as outras, e o transitorial, que é aquela que temos vários tipos, que no caso vai ser o último aqui, ó, o misto, né? Que a gente vai ter achatada, cúbica e alongada no mesmo tecido. E aí a gente percebe que esses tecidos eles estão revestindo, né? Por isso que as células são tão coladinhas umas nas outras. Eles estão revestindo, estão protegendo, evitando que agentes infecciosos atravessem e penetrem naquele órgão, naquela parte do corpo.
Então, os epitélios de revestimento, eles podem apresentar ainda algumas estruturas que fazem com que essas células sejam ainda mais aderidas umas nas outras, ou seja, traga aquela característica inicial que a gente citou, que era ser justaposta, né? Ela pode ter impregnação de queratina, como a pele, né? A parte da pele do tecido epitelial que está na pele, que tem a queratina que evita a perda de água, que traz resistência à pele. O tecido epitelial também pode apresentar cílios, né? Como é no caso de alguns órgãos internos ali na parte da tuba uterina do corpo da mulher, né? Então, a gente tem alguns cílios ali. Pode ter também células sensoriais que traz a sensação de tato, né? Por toda a nossa pele. Tem os desmossomos, que são estruturas, deixa eu mostrar aqui para vocês, entre uma célula e outra, tá? Aqui. Entre uma célula e outra, que faz com que elas se prendam e grudem, fixem melhor uma à outra, para não ter justamente esses espaços. E as microvilosidades, que são essa proeminência aqui na pele, tá? Que faz aumentar a superfície de contato para absorção, como é o caso do intestino ali, que é rico em microvilosidades para absorver bem os nutrientes que vêm do alimento, tá bom? Bom, já sobre o tecido epitelial glandular, a gente vai ter aí. Ele é formado por células responsáveis por produzir secreções, tá? Afinal de contas, ele vai formar uma glândula. Os produtos a serem secretados são armazenados em vesículas, que são espaços, e podem ser produzidos por células isoladas, né? Ou seja, uma célula consegue secretar alguma substância, ou por aglomerados de células, formando então as glândulas. E essas glândulas aí podem ser endócrinas ou exócrinas, a gente vai ver, tá? Então aqui, ó, a gente vê um epitélio pseudoestratificado da traqueia, da garganta, né? Que fica ali na garganta, que tem uma célula cauliciforme, e essa célulazinha é responsável por secreção de muco, tá? Já o conjunto de células que secretam, como tá nesse exemplo aqui, ó, formam uma glândula, tá bom? Então, nas glândulas aí, como eu já falei para vocês, as glândulas podem ser exócrinas, quando as secreções são produzidas fora do vaso sanguíneo, endócrina, quando é produzida dentro do vaso sanguíneo, e mista, quando elas fazem tanto a porção exócrina quanto endócrina, tendo como exemplo aí o pâncreas, né? Então, as glândulas, elas se originam a partir de células presentes na membrana basal do epitélio durante o desenvolvimento embrionário. A gente viu que a membrana basal é aquela partezinha por onde as células se apoiam, certo? Então, a gente tem aqui a formação das glândulas, tanto da exócrina quanto da endócrina. Olha só, primeiro tem aqui, ó, a lâmina basal em rosa mais escuro embaixo das células. Aí as células vão começar a penetrar dentro do tecido, tá? E a partir daqui ela tem dois caminhos, né? Se ela fizer um canal para secreção externa, ela vai ser uma glândula exócrina. Se ela se deslocar da membrana basal aqui, da lâmina basal, e se colocar ao centro, ligada a um vaso sanguíneo, olha só, ela vai ser uma glândula endócrina, tá? Isso tudo quem garante é a formação do embrião lá no início da vida do indivíduo. Tá? Falando um pouquinho sobre a glândula exócrina, que tem como exemplo lacrimais, salivares, mamárias, né, sebáceas. A gente tem aí, ela pode ser classificada de acordo com a forma de excreção, né? Tubulosa, quando ela forma um tubo, acinosa, quando o tubo, as células do fundo, elas são um pouco mais largas, né? Tubocinosa, quando ela tem os dois formatos, né? De tubo e também mais larguinhas nos finais. Todas elas, no geral, vai ser produção de secreção para o meio externo, fora. Quando eu digo externo, não é necessariamente fora do corpo, mas pode ser apenas fora do vaso sanguíneo, ok? Bom, a classificação dessas glândulas pode ser de acordo com a forma de como ela secreta. Merócrina, quando as próprias células se desintegram
para liberar a secreção. Vocês percebem aqui, elas estão desintegrando, ó, se autodestruindo para secretar. Apócrinas, quando as células permanecem intactas e elas somente produzem secreção. E holócrinas, ali quando parte da célula se desintegra e a outra parte continua ali se mantendo e recuperando-se ali para secreção. Já nas glândulas endócrinas, nós temos aí alguns exemplos: hipófise, tireoide, testículo, ovário, né? Várias glândulas endócrinas que nós possuímos que acaba controlando as funções do nosso corpo, tá? Já a glândula mista, a gente só vai ter o exemplo do pâncreas, que faz tanto secreções fora do vaso para dentro do intestino, né? Do estômago, que é o suco pancreático, e também para dentro de vasos sanguíneos, como é o caso da insulina e do glucagon. Então, ela produz essas duas funções aí, tanto a exócrina quanto a endócrina. Como nós acabamos citando um pouco da pele, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estrutura, porque muita gente acha que pele é tecido epitelial, e não é. A pele é um órgão, e a definição de um órgão é conjuntos de tecidos. Sendo assim, não tem só tecido epitelial na pele, tem tecido epitelial e tecido conjuntivo, tá? Então, na parte do tecido epitelial, é revestimento e proteção, tá? A gente vai ver aí. Então, a função da pele é proteger, evitar a perda excessiva de água e participar do controle da temperatura do corpo, tá? E a composição aí, a gente vai ver na porção epidérmica, vai ser o tecido epitelial. Na função dérmica, vai ser o tecido conjuntivo. Por isso, nós consideramos a pele um órgão, tá? Então, falando um pouquinho sobre a epiderme, aí vai ser o acúmulo de queratina, o achatamento que torna impermeável, a camada córnea. A gente vai ver todas as estruturas aí na camada epidérmica da pele, tá? Então, a gente vai ter aí células mortas que vão saindo com banho, com a roupa, né? Enfim, que a gente nem vê, né? E aí a gente vai ver também aqui nessa imagem, olha só, na parte mais superficial, ó, superfície do corpo, tem a camada córnea com células mortas, tá? Camada granulosa, tem ali a camada espinhosa, tem a camada germinativa, que é onde elas vão se reproduzir por mitose e substituir as outras células que estão morrendo, e a lâmina basal, que é por onde ela se apoia, tá? Então, essa é a porção epidérmica aí da pele. Já na derme, é a parte da pele que é de preenchimento, né? Tem vasos sanguíneos, que é uma característica ideal aí da derme, tá? Tá em contato com outros tecidos, como tecido adiposo, tá? Então, é um outro tecido com características completamente diferentes do tecido epitelial que a gente vai ver na próxima aula, porque é tecido conjuntivo e a gente está no tecido epitelial. Então, vamos ver alguns anexos aí a partir da epiderme, né? A gente possui unha, pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, né? Sebáceas que produzem um óleo, que a gente chama de sebo, né? Esse óleo acaba lubrificando e ajudando ali a conservação da pele. As sudoríparas que liberam água do corpo para fazer a função de controle da temperatura, tá? E a função das unhas e pelos tem função tanto sensorial quanto função de proteção das extremidades do corpo. Aqui falando um pouquinho sobre elas, as unhas formadas por placas espessas de queratina, os pelos que são finos cílios de queratina também, tá? As glândulas sebáceas e sudoríparas que a gente já comentou. Então, essas funções são as funções do tecido epitelial. A nossa aula fica por aqui para não ficar tão longa, tá? E depois, na próxima aula, a gente vai tratar sobre o tecido conjuntivo, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula.